Imagine o exército mais poderoso da Terra. 600 mil guerreiros, organizados em uma simetria divina, marchando sob uma coluna de fogo que rasga o céu. Eles viram o mar se abrir, eles comem pão dos anjos. Nada, absolutamente nada pode detê-los. Mas o que está prestes a acontecer no deserto não é uma batalha contra espadas ou lanças. A maior ameaça a Israel não viria de fora, mas do dentro. Em questão de dias, essa nação invencível seria paralisada. Não por um faraó, mas por um prato de comida e uma fofoca familiar. Prepare-se para ouvir a história de como a ingratidão quase destruiu o povo escolhido e levou o maior líder da Bíblia a implorar pela própria morte. Esta é a tragédia entre o Sinai e Cádiz. Durante quase um ano, Israel acampou na sombra do Monte Sinai. Aquele foi o ano da ordem. Se você olhasse de cima, veria uma cidade perfeita. O tabernáculo pulsando com a glória de Deus no centro. Os levitas protegendo-o, e as 12 tribos dispostas ao redor como uma muralha humana. Era uma máquina de guerra sagrada. Quando a nuvem de glória finalmente se levantou, as trombetas de prata soaram. Era a hora o destino, a terra prometida. Apenas 11 dias de marcha separavam aquele povo de seu sonho. A euforia era total. Eles deixaram as montanhas familiares e entraram no grande e terrível deserto. Mas o deserto não perdoa. À medida que a paisagem mudava para barrancos áridos e poeira sufocante, o ânimo do povo evaporou. E o perigo começou nas bordas. Havia uma mistura de gente que subiu com eles do Egito. Pessoas que não tinham aliança no sangue. Apenas o medo nas costas. Eles começaram a reclamar, e a reclamação é como um vírus. Ela contagia rápido. Logo, homens de guerra estavam chorando na porta de suas tendas como crianças mimadas. E o motivo da revolta? O cardápio. Eles olharam para o maná, o milagre diário que os mantinha fortes e saudáveis, e disseram com desprezo: nossa alma está seca. Não vemos nada além deste maná. A ingratidão distorceu a memória deles. De repente, a escravidão no Egito parecia um paraíso gastronômico. Eles gritavam quem nos dera comer carne. Os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, os alhos e as cebolas. Eles esqueceram o chicote. Esqueceram a dor. Só conseguiam pensar no estômago. Moisés ouviu o lamento. Ele andava pelo acampamento e o som daquela ingratidão infantil foi a gota d'água. Naquele momento, o homem que enfrentou o faraó quebrou. Sua oração a Deus é chocante pela honestidade. Ele não pede força. Ele pede demissão da vida. Ele diz: Senhor, por que fizeste mal a teu servo? Por que colocaste sobre mim o peso de todo este povo? Fui eu que os dei à luz para ter que carregá-los no colo? Moisés estava exausto. Ele diz a Deus: se é para ser assim, mata-me agora mesmo. Se achei graça aos teus olhos, não me deixes ver a minha própria miséria. Você percebe a gravidade disso? O peso da liderança de um povo ingrato é pior do que a morte. Deus respondeu. Ele aliviou a carga de Moisés, dividindo o espírito sobre 70 anciãos. Mas para o povo, a resposta foi terrível. Deus disse: vocês choraram pedindo carne. Vocês rejeitaram o Senhor. Pois bem, eu lhes darei carne. Não por um dia, nem 2, mas por um mês inteiro, até que ela saia pelo nariz de vocês e se torne repugnante. Um vento sobrenatural soprou do mar e trouxe codornizes. Nuvens vivas de pássaros cobriram o céu e caíram exaustos sobre o acampamento. Eram pilhas de carne de quase 1 metro de altura, estendendo-se por quilômetros. O povo enlouqueceu. A cobiça tomou conta. Eles ficaram acordados 2 dias e uma noite inteira colhendo e empilhando, acumulando muito mais do que podiam comer. Mas a glória do estômago durou pouco. A Bíblia diz que enquanto a carne ainda estava entre os dentes, antes mesmo de ser mastigada, a praga feriu o povo. O lugar virou um cemitério. Chamaram-no de Quibroatava, as sepulturas da cobiça. Ali ficaram enterrados aqueles que colocaram seus desejos acima de Deus. Se você acha que a lição foi aprendida, engana-se. O pior golpe ainda estava por vir, e viria de dentro da casa de Moisés. Eles marcharam para Azerote, e lá a inveja infectou a alta liderança, Miriam e Arão, seus próprios irmãos. Miriam era a profetisa, a líder das mulheres. Arão era o sumo sacerdote, mas o brilho exclusivo de Moisés os incomodava. Eles encontraram um pretexto moral. A esposa de Moisés, Zípora, que era estrangeira, usaram o preconceito para esconder a ambição. Eles murmuravam: por acaso o Senhor fala apenas por Moisés? Não fala também por nós? Eles queriam igualdade na autoridade. Eles não viam o peso que Moisés carregava, só viam a glória. A Bíblia diz uma frase curta e assustadora: e o Senhor o ouviu. De repente a voz de Deus trovejou. Moisés, Arão e Miriam, vão para a tenda agora. Foi um julgamento instantâneo. A nuvem de glória desceu. Deus chamou os irmãos rebeldes à frente e deixou claro: com profetas comuns eu falo por sonhos, mas com meu servo Moisés não é assim. Ele é fiel em toda a minha casa. Com ele,
falou boca a boca. E então, a pergunta que gelou a alma deles: como não tivestes medo de falar contra o meu servo? A ira do Senhor se acendeu, a nuvem se afastou, e quando Arão olhou para Miriam, o horror o paralisou. Ela estava branca como a neve. Leprosa. A doença mortal consumia sua pele instantaneamente. A líder exaltada agora era uma pária impura. O orgulho de Arão se desfez em pó. Ele implorou a Moisés: meu senhor, não ponha sobre nós este pecado. Não a deixe ser como um morto-vivo. E aqui vemos que Moisés realmente era o homem mais manso da terra, não guardou rancor. Ele não disse bem feito. Ele clamou: ó Deus, cura, por favor. Deus curou a lepra, mas a disciplina permaneceu. Miriam foi expulsa do acampamento por 7 dias, e durante uma semana inteira, a nação parou. Milhões de pessoas, a arca, o tabernáculo, tudo ficou imóvel no deserto, esperando a vergonha passar. Ninguém avança quando a inveja paralisa a liderança. A jornada do Sinai a Cádiz nos ensina que o maior inimigo não são as muralhas que temos que derrubar, mas os desejos que temos que controlar. A cobiça mata o corpo, mas a inveja mata o propósito. A pergunta que fica é: o que está parando a sua marcha hoje? A murmuração ou a fé? Se essa história falou com você, inscreva-se no canal agora. No próximo vídeo veremos o erro fatal na fronteira da Terra Prometida que custou uma geração inteira. Você não pode perder.